Os profissionais liberais aqui do país estão atentos à proposta do governo para regulamentar a reforma tributária. Reportagem de Vitor Moraes. A proposta do governo de regulamentação da reforma tributária propõe a redução em 30% das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços. 18 profissões serão beneficiadas, entre elas administradores, advogados, economistas e engenheiros. Considerando a alíquota média de 26,5%, projetada para os novos tributos, os serviços desses profissionais seriam tributados em 18,6%. André Luiz Pereira dos Santos, tributarista, sócio da Condini Tescari Advogados, explica que, para quem presta serviço como pessoa jurídica, há uma lista de condições a serem cumpridas. Entre elas, está submetido à fiscalização de conselho profissional e não ter como sócio outra pessoa jurídica, nem ser sócio de uma outra empresa. O governo, portanto, colocou para estas profissões específicas que as pessoas jurídicas somente serão tributadas sob esse estímulo de alíquota mais reduzida se forem preenchidos alguns requisitos. Os sócios devem ter habilitação profissional relacionada ao serviço que está sendo prestado, ou seja, eu não posso ter uma sociedade integrada por profissões diversas como advogado, contador e etc., tá? Eu tenho que necessariamente ter a atividade profissional vinculada à fiscalização de conselho, né? Ou seja, OAB, Conselho Regional de Engenharia, Conselho Regional de Agronomia, o CREA, né? Eu não posso ter sócio e pessoa jurídica, tá? Eles não podem exercer atividades diferenciadas ou diversas daquelas para as quais os seus sócios são habilitados, né? E os serviços da atividade fim têm de ser prestados diretamente pelos sócios. Foram excluídas da relação as profissões relacionadas a serviços enquadrados na redução em 60% das alíquotas, como médicos e enfermeiros. Bom, Dora, a reforma tributária vai ter inúmeras implicações, todo mundo de olho, mas eu queria te perguntar sobre a tramitação no Congresso, a questão política. Claro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acredita na aprovação nesse ano ainda das 3 matérias, né, que vão correr em paralelo. Agora, ele resiste em manter os relatores do ano passado, ou o mesmo relator do ano passado. Talvez cada uma dessas matérias tenha um relator diferente. O que pode ser discutido a partir dessa opinião ou decisão do presidente da Câmara? Bom, até onde eu sei, ele já decidiu que não vai manter a relatoria, ele contraria o governo nesse aspecto. O governo já se manifestou dizendo que gostaria de manter os mesmos relatores. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também foi nessa direção, mas o Arthur Lira toma outro rumo. Ele quer instituir grupos de trabalho, cada um integrado por 5 a 6 parlamentares, e ele argumenta que isso dá mais agilidade ao processo, devido à exiguidade do tempo, e que também inclui mais parlamentares nesse processo de discussão. Ok, tudo isso é verdade, dá mais agilidade, mais rapidez, inclui mais parlamentares, mas qual é o pano de fundo, Tiago? O pano de fundo, quando ele toma uma decisão dizendo como vai ser a tramitação, o que ele quer dizer é que ele dá o ritmo dessa carruagem, né? E faz isso num momento em que, por parte do governo, ficam sendo disseminadas versões sobre a perda de poder, que o cafezinho dele já estaria frio, porque ele termina o mandato em fevereiro, e ele dá essa resposta. Para mim, o subtexto dessa decisão, no aspecto político, é esse. Ele diz, olha, está muito bem, mas quem manda aqui sou eu e os meus líderes e o colégio de líderes.